Help CF TV meta 1000 inscritos. Obrigado por assistir nosso vídeo. Inscreva-se no canal. Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Hikvision. Quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Lima, sou coordenador de treinamentos na Hikvision e hoje a gente vai falar um pouco sobre os lançamentos e novidades da linha de não CFTV agora do mês de novembro. Então a gente está com muita novidade legal aí, principalmente na nossa linha de alarmes, que a Hikvision vem crescendo cada vez mais aí no mercado de alarmes dentro do próprio mercado brasileiro e mercado mundo afora também. E a gente está com uma série de novidades legal aí nessa linha de produto. E a gente vai falar também um pouco sobre algumas novidades e lançamentos que a gente tem na linha de produto de não CFTV da parte de controle de acesso. Vai ter coisa muito legal. Você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo. Caso tenha alguma dúvida, deixa a sua dúvida aí no chat. E antes de começar a nossa live, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, caso vocês ainda não conheçam, o novo portal de arquivos da Hikvision. Nesse portal de arquivos, você vai encontrar documentos como datasheet, release note de novas firmware, você vai encontrar a firmware dos seus dispositivos, os guias tutoriais de como fazer algumas determinadas configurações, bem como os vídeos também de como fazer essas configurações. Aqui é muito simples, você vai acessar ali o portal hikvision.com.br e aqui você vai fazer a busca pelo modelo do seu dispositivo. Então você coloca ali o modelo do, por exemplo, seu painel de alarme, DSPWA64. Não precisa colocar todo o part number, tá? Só se for algo muito específico. E aí ele já vai te trazer todos os arquivos compatíveis com aquele part number que tu colocou ali. Aí clicando sobre o produto, você vai encontrar os arquivos mais recentes de firmware e vai encontrar os how-tos de como fazer as configurações do equipamento. Então dá uma olhada ali, esse é o novo portal da Hikvision, ele está de cara nova e também tem uma novidade. Caso você não encontre algum arquivo aqui dentro do portal de arquivos da Hikvision, ó, vou mostrar aqui para você. Ó. Aqui na tela inicial tem o botão Não Encontrei. Quando você clica aqui nesse botão, você vai colocar os seus dados de contato, o nome do dispositivo e a descrição do que você procura. Aí, caso abra uma nova solicitação, vai cair aqui no nosso time interno de suporte técnico e aí a gente vai te retornar com a sua solicitação. Esse portal ele ficou bem legal, ele foi desenvolvido, pensado principalmente nos instaladores que têm dificuldade de encontrar alguma informação e às vezes quer a informação de uma maneira mais rápida, né? Então aqui nesse portal a gente conseguiu unificar tudo isso e trazer tudo de maneira mais rápida e mais prática aí para vocês. Então vamos voltando aqui a nossa apresentação. Vamos começar falando sobre o novo lançamento da Hikvision, que é o terminal facial DS-KUNT 323. Esse terminal é o novo terminal de entrada da Hikvision e ele conta com a seguinte capacidade. Ele está com uma capacidade para até 3.000 usuários, a gente consegue estar trabalhando até 3.000 usuários nesse dispositivo. O design dele é totalmente na faixa estreita de metal, então o dispositivo ele é muito compacto, ele cabe na palma da mão aí do instalador, né? Ele conta ali com o botão físico de videochamada, que pode ser configurado com um protocolo SIP padrão, ele pode chamar um protocolo SIP privado, que é para as nossas unidades internas da Hikvision, bem como pode realizar uma chamada ali no HiConnect ou em HiConnect modo time para chamar vários telefones ao mesmo tempo. E claro, né, como conta com o protocolo SIP padrão, ele é capaz também de realizar uma chamada ali para a portaria remota. É o facial ideal ali para os cenários de lojas, cenários de SMB e até mesmo residência, né, pelo preço do produto, né? O produto ele está com um excelente custo-benefício. Então, além de todos esses recursos, ele também conta com um intertravamento inteligente, aquele que vocês já devem conhecer da Hikvision, né, no qual para fazer o intertravamento das duas portas, você não precisa de cabeamento físico pela própria rede, você pode configurar um intertravamento nesse dispositivo. E o legal dele é que eu tenho ele em duas versões. Eu tenho o KUNT 323 com o reconhecimento facial e eu tenho o KUNT 323 com o reconhecimento facial
e a câmera de leitura de QR Code ou código de barras integrado ao próprio dispositivo. Ele conta também com índice de proteção IP65 que pode ser trabalhado ali tranquilamente em áreas externas. A capacidade de cartão, então ele também conta com autenticação por cartão MyFair ou EM, e a gente consegue estar trabalhando até 3.000 cartões nesse dispositivo. O método de comunicação dele é opcional, né? Ele pode ser comunicado com as plataformas por meio de Ethernet ou por meio de Wi-Fi, e para a configuração do dispositivo ele conta com um recurso muito prático, que é o modo AP de configuração. Então, quando você instala o dispositivo, você não depende de um computador para fazer a configuração no equipamento. Ao inicializar o dispositivo, ele já conta com o modo AP, no qual você consegue se conectar no seu telefone nesse dispositivo. Ele conta com uma interface web mobile totalmente responsiva, onde você consegue estar fazendo todas as configurações por meio do próprio telefone celular. E, claro, setando ali todos os parâmetros que você precisa nesse dispositivo. Um outro ponto muito importante também nesse equipamento que a gente destaca bastante é quanto à capacidade de PoE do dispositivo. Por mais que ele pareça um dispositivo pequeno, mas ele é muito robusto em tecnologia e em tudo que ele entrega. É o equipamento PoE e que já conta com a saída de 12 volts para alimentar a fechadura. Então, esse equipamento completo, compacto e barato aí para o mercado. Então, quem ainda não conhece, eu convido vocês a conhecer aí o K1T323, lembrando em suas duas versões. A versão com a leitura de código QR ou código de barras e a versão sem a leitura, sem a câmera, né, para a leitura do código QR e código de barras. Novidade aí para a linha do K1T672. Então, quem comprou o K1T672 lá no passado, quando ele ainda não tinha o módulo para estar trabalhando como receptor de controle remoto, agora você pode comprar esse módulo separadamente. Então, caso seu cliente no passado ele adquiriu ali o 672 sem o módulo para receptor de controle remoto, agora você pode estar adquirindo isso separadamente, dando um upgrade ali no seu projeto, né? Dando um upgrade ali na instalação do seu cliente. E aí a firmware permanece a mesma, as configurações permanecem a mesma, com o módulo que você vai ganhar é o gerenciamento da segunda porta e o botão físico ali para realizar a chamada para uma central de emergência, uma central de portaria, enfim, você pode adaptar, ou seja, você tem mais escolha e flexibilidade para estar trabalhando com o dispositivo da série K1T672. Outra novidade que nós temos agora é da linha do terminal K1T673. O dispositivo K1T673, para quem ainda não conhece, é o nosso equipamento aí para 50.000 faces, com suporte Remote Check, SIP, o suporte ao multi-build também, para a gente estar trabalhando ali nos projetos de múltiplas torres. Então agora esse equipamento ele conta com uma ampla gama de módulos que podem ser conectados ao dispositivo, né? Então ele está totalmente flexível e adaptável a qualquer cenário de instalação. Então agora no K1T673 nós já temos disponíveis os módulos de leitura de palma e veias da mão. A gente tem disponível o módulo de detecção de álcool, o módulo etílico, né, muito aplicado ali em construtoras, hospitais e locais que querem garantir uma segurança e que requerem uma segurança a mais, bem como a gente tem os módulos para biometria, os módulos para leitura de QR Code, biometria e QR Code, Bluetooth, biometria, QR Code e Bluetooth. Então é um dispositivo que está hoje aí apto a se adaptar em qualquer cenário de instalação para qualquer requerimento aí do projeto do teu cliente. Então, você que ainda não conhecia sobre a capacidade de flexibilização nos métodos de autenticação do K1T673, eu te apresento a conhecer todos esses módulos dos dispositivos e trabalhar ainda mais oportunidades aí nos teus projetos. Agora falando um pouco sobre o nosso painel de alarme EX-Home. A gente está com uma série de novidades aqui no painel de alarme EX-Home. Ele sofreu recentemente uma atualização de firmware do dispositivo, no qual afetou ali, melhorou, né? Afetou para o bem, afetou para melhor
o desempenho do dispositivo, tanto do painel em si, quanto de todos os seus periféricos. Então vamos ver aqui, para quem ainda não conhece o painel de alarme X-Home, a gente tem os 3 principais destaques para o produto. Primeiro é um produto econômico, devido ali à montagem do dispositivo, às características do equipamento, à facilidade de instalação, as baterias que os dispositivos comportam, enfim, tudo isso torna o equipamento muito mais barato e competitivo no mercado. O aplicativo fácil de usar, então é um aplicativo que vocês já conhecem e agora está com muito mais recursos, que é o aplicativo HiConnect integrado ao painel de alarme X-Home. A gente tem uma série de novos recursos de automações e outras possibilidades a mais que a gente pode estar trabalhando com esse painel de alarme. A instalação e a manutenção sem complicação, o design do dispositivo ele já permite isso, né? Então o design de todos os equipamentos ele não depende de parafuso para deixar o dispositivo fixado ali à tampa dos equipamentos, né? Ele é um design deslizante. As pilhas do dispositivo são as pilhas 2As, facilmente encontradas aí em qualquer lugar do mercado, qualquer lugar que você vai. É possível hoje estar adquirindo essas baterias, o que torna também, além de fácil manutenção, o custo do produto muito mais barato e reduzido. O protocolo OTAP de integração com as plataformas de monitoramento de terceiro. Esse protocolo OTAP, a gente tem notado que ele garantiu para o cliente ali uma experiência muito mais fluida no método de comunicação com as plataformas de terceiro, além de, claro, fazer ali também a redução do gasto de internet, né, dos chips que os clientes utilizam no painel de alarme para comunicar em caso de redundância. Então, esse protocolo a gente apostou nele e a gente garantiu que ele entregasse aquilo que nós esperávamos, né, que é um baixo consumo de dados do chip do cliente, que é muito importante ali, principalmente para as empresas de monitoramento que trabalham com planos de chip. E além de garantir também um consumo de internet reduzido, o protocolo OTAP ele faz com que o dispositivo use menos processamento, use menos processador. Com consequência, o dispositivo passa a consumir menos energia também. Outra questão é a compatibilidade com os sensores da iX Pro. Agora o painel de alarme X-Home ele conta com compatibilidade, agora na sua nova versão de firmware, com 9 periféricos da linha iX Pro, o que torna ali o projeto mais adaptável, né? Você não precisa se preocupar em trocar todo o sistema X-Home que está instalado, caso você queira utilizar um sensor específico ali naquele seu projeto. Aqui a nossa linha de painel de alarme X-Home, todos os que nós temos a sirene de uso interno, o teclado com botões e LEDs, o painel já com a certificação europeia de segurança EN Grade 2, temos o sensor magnético, temos o sensor PIR, temos uma novidade também que estamos lançando, que é o sensor PIR-CAN para o painel de alarme X-Home, e ali também o controle remoto para arme e desarme. Quanto à capacidade do painel de alarme X-Home, ele suporta ali um usuário administrador, 8 partições, 12 usuários operadores, 3 usuários instaladores, reporte para uma central de monitoramento via protocolo OTAP, via protocolo IP Receive, a gente também é possível integrar o HiCPartner Pro e enviar para uma outra central de monitoramento e evento de alarme. A quantidade de zonas, suporta 32 zonas nos dispositivos, 4 teclados a gente consegue estar trabalhando, 4 sirenes para uso interno ou externo, sendo 2 ali ou 4 de uso interno, ou 2 de uso interno e 2 de uso externo. Capacidade para até 16 controle remoto e o armazenamento dos logs de evento de alarme na própria memória do dispositivo comporta ali até 1000 registros. Da linha dos painéis dos dispositivos periféricos da série iX Pro, nós temos agora com compatibilidade o sensor de choque, tanto no modelo antigo quanto no modelo novo, que é o PDM-CK EG2. Temos o sensor de fumaça, que é o PDM-SMK EWE. Temos o sensor duplo PIR externo, que é o PDP-18HM.
Temos ali o PDC10DM, as sirenes externas PS1 e WE, os dois modelos de botão de pânico, o botão de pânico com botão único e o botão de pânico com botões duplos, que é o PDB1, PDE-B2. Os dois relés agora do painel de alarme IX Pro são compatíveis também com o painel de alarme IX Home, que é o relé de alta e baixa tensão, identificados ali na nomenclatura como O1L e O1H, sendo o H para alta e o L para baixa. E temos também o botão de pânico portátil, muito utilizado ali principalmente em casas geriátricas para fazer o monitoramento dos idosos, né? Então a gente tem ali o colar de botão duplo e de botão único, já compatível aí com o painel de alarme IX Pro. Outros destaques na linha IX Home na versão 1.2.0 é a suporte à conexão de Dual Link com o IP Receiver Pro. É o que eu comentei com vocês anteriormente. Então agora a gente tem a possibilidade de conectar o painel de alarme IX Home com o IP Receiver Pro por meio do protocolo OTAP e por meio da ligação em nuvem do Hike Partner Pro. Possui suporte para vinculação de IP6 na nuvem, então a gente consegue vincular os dispositivos, as câmeras dos DVRs ou as próprias câmeras que estão ali na conta do HiConnect do cliente com o painel de alarme. A gente consegue chegar até 32 dispositivos vinculados ao painel de alarme IX Home via nuvem. Aí quando houver um disparo do sensor, vai abrir a câmera, a gente consegue ver a gravação ou até mesmo abrir a imagem em tempo real daquela câmera. Suporte ao PIRCam da linha IX Home, o suporte para os produtos da série X Pro, né, que eu já comuniquei aqui com vocês, e a questão da usabilidade no aplicativo do HiConnect. Agora o painel de alarme IX Home ele suporta armar em modo ficar, que é o modo presente, né? Ele vai armar apenas os dispositivos das áreas externas ou os dispositivos que vocês configurarem que são dispositivos que devem ser ignorados na armação quando o usuário final ele estiver ali dentro da casa dele. O teclado de LED, que tem duas teclas que podem ser customizáveis, agora ele suporta a função silenciar o alarme. Então o alarme disparou, por algum descuido, o cliente entrou ali e esqueceu de desarmar o painel de alarme, a gente pode configurar o botão 1 ou o botão 2 do teclado para silenciar o alarme da sirene, né? Suporte às cenas inteligentes, e as cenas inteligentes a gente tem 4 métodos de trabalho com essas cenas inteligentes. A gente pode estar trabalhando com essas cenas inteligentes por grupo, e aí como que funciona essa por grupo? Você vai definir um grupo de áreas que quando você clicar, ele vai executar alguma ação. Por exemplo, em um clique você vai armar a partição 1, a partição 3 e a partição 5. Ou, por exemplo, em um clique você vai ativar o PGM do ar-condicionado, o PGM da lâmpada e o PGM do portão, por exemplo. Tem a opção de clique para acionar, no qual você vai definir ações independentes para estar sendo realizada ali, e aí ele fica disponível como um widget que você pode já deixar na tela do próprio telefone, que não depende acessar o HiConnect para estar acionando essas automações, né? E a gente tem os agendamentos de tarefa, que são as automações por agendamento. E aí nessas tarefas você pode configurar o método de armação, dia e hora para armar e desarmar, dia e hora para acionar um PGM, por exemplo. Enfim, você tem diversas possibilidades agora com essa nova versão 1.2.0 do painel de alarme IX Home. E lembrando que agora, até o final do mês de novembro, a gente está com promoção de Black Friday na linha da IX Home. Já aproveita, já entre em contato com o teu distribuidor e fica por dentro, não deixa passar essa promoção que a gente está com um preço extremamente agressivo aí nessa linha de alarme IX Home. Aqui o cenário de aplicação, vou deixar aqui com vocês alguns exemplos, né, do cenário de aplicação para o painel de alarme IX Home, porque não adianta eu saber tudo que o dispositivo tem e não saber aonde aplicá-lo, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o cenário de aplicação para proteção residencial, que vai englobar todos os dispositivos que eu comentei anteriormente, os periféricos, né? As sirenes externas, os detectores em janelas e portas,
o controle ali instalado no corredor, o PIR-CAM ou a câmera para fazer a vinculação em nuvem com algum sensor magnético, o próprio painel de alarme e os 2 detectores PIR ali. E aqui ao lado um exemplo da notificação de visualização de imagem, da visualização da câmera com ligação em nuvem quando um sensor dispara, né? O evento ele chega da seguinte forma, né? O cliente vai visualizar ali qual a zona foi aberta, qual zona foi violada, e ele vai ter 2 botões. Um botão é o do Live View, que ele vai abrir a imagem em tempo real daquela câmera vinculada ao sensor que foi disparado. E tem a opção do playback, que ele vai visualizar os 7 a 10 segundos ali de vídeo do momento em que houve o disparo. Aqui um outro cenário de aplicação, cenário de uso para o dispositivo iX-Home, que é o cenário de SMB. Aqui no SMB a gente já tem outras possibilidades de trabalhar com esse dispositivo, como por exemplo ali o detector de fumaça nos cenários ali de SMB para lojas ou pequenas cafeterias, né? E temos a opção de trabalhar com o botão de pânico ali próximo ao caixa, né? Que fica de maneira muito discreto no dispositivo. Agora vamos falar de algumas novidades do painel de alarme iX Pro. Recentemente, agora na metade de novembro, saiu uma nova versão de firmware do painel de alarme iX Pro, que estava em fase de teste, e agora a gente já validou e viu que, de fato, a firmware está entregando o que promete. Ela é uma firmware que vai atender as demandas do nosso mercado brasileiro, né? Primeira novidade da versão de firmware 1.3.1 do painel de alarme iX Pro. Agora a câmera IP suporta a criação de múltiplas zonas. Como que funciona isso na prática? Então, quando você vincula o painel de alarme iX Pro a uma câmera, você tem a capacidade de estar trabalhando com agora as câmeras que trabalham com a detecção de movimento 2.0, com as câmeras AcuSense, com as câmeras da série EasyLink, que são as câmeras Wi-Fi da Hikvision, e você tem a possibilidade de estar trabalhando também com as câmeras Hit Pro. No caso das câmeras AcuSense e das câmeras Hit Pro, a gente tem uma série de eventos que a gente pode estar trabalhando nesse dispositivo. Por exemplo, na câmera AcuSense, a gente pode ter ali os eventos de intrusão de área, cruzamento de linha, detecção de bagagem abandonada, mudança de cena do dispositivo, e agora todos esses eventos o painel de alarme ele consegue receber, e tudo em zonas separadas. Então você vai dizer que a zona 1 da câmera IP1 vai estar trabalhando com o cruzamento de linha, a zona 2 da câmera IP1 vai estar trabalhando com a intrusão. Todos os eventos eles agora estão bem separados e bem definidos, né, para não causar confusão ali no monitoramento. De, por exemplo, uma câmera mandar 2 eventos, um evento de cruzamento de linha e um evento de intrusão de área. Isso dependendo ali do cenário, né? Então agora você tem a possibilidade de estar trabalhando múltiplas zonas com uma mesma câmera IP, e agora o painel de alarme ele já reconhece todos esses tipos de eventos listados aqui, que são o evento de detecção de movimento, a detecção de intrusão, o cruzamento de linha, entrada e saída de região, o evento de exceção de áudio. Agora o painel de alarme ele também consegue entender quando a câmera para de funcionar um áudio ou quando há um ruído muito grande ali naquele ambiente. A detecção de mudança de cena, que é quando alguém tampa a imagem da câmera ou muda o posicionamento da câmera para um outro ângulo de visão. A câmera consegue, o painel de alarme consegue entender isso, né? A detecção dinâmica de foco de incêndio. Aqui a gente já está trabalhando com a linha de alarme de câmeras da série Hit Pro. Alarme de alta temperatura e alarme de baixa temperatura. E detalhe, o alarme de temperatura, o painel de alarme consegue entender tanto o alarme quanto o pré-alarme. Então, por exemplo, atingiu determinada temperatura e a câmera já ficou em alerta, mas ainda não disparou os eventos como a luz estroboscópica ou até mesmo uma sirene, está só em pré-alerta ali, o painel de alarme ele consegue entender agora esse pré-alerta também. E aí, a novidade das câmeras de rede Wi-Fi da Hikvision,
A painel de alarme consegue estar trabalhando com as câmeras EasyLink e com as câmeras FlexView, que são as novas linhas de câmeras da Hikvision, né? Então agora a gente tem muito mais possibilidade de estar trabalhando com os eventos inteligentes da câmera, seja câmera de série 1, seja câmera da série AcuSense Hit Pro ou as câmeras da série de Wi-Fi. Lembrando que as câmeras da série Wi-Fi da Hikvision, das EasyLink, as FlexView, elas vão estar trabalhando ali com os eventos de detecção de movimento 2.0, que é a capacidade de identificar humanos e veículos em movimento, mas não detecta um cruzamento de linha ou uma intrusão, por exemplo. Uma outra modificação, um outro recurso que nós trouxemos nessa nova versão de firmware é o suporte para modificação do número do dispositivo. E aí esse recurso a gente consegue configurar somente via web do painel de alarme ou por meio do portal do Hike Partner Pro. Para alguns, essa função pode parecer não tão importante, mas para outros pode parecer muito importante. Por exemplo, um dispositivo falhou, o técnico vai lá, dá a manutenção do dispositivo, troca o dispositivo foi substituído e voltou para o mesmo lugar, o dispositivo novo, né, voltou para o mesmo lugar do antigo, mas pegou um número de zona diferente. Aí ele precisa ir lá no software de monitoramento, excluir aquela zona ou renomear uma nova zona para depois entregar e finalizar ali a instalação do local, né? Pois bem, agora nessa nova versão, o cliente tem a possibilidade de modificar. Então, ele consegue pegar o dispositivo novo que ele adicionou e modificar para o lugar do dispositivo antigo que estava com falha. Então, nos casos de manutenção, nos casos de falha de algum dispositivo que precisa ser substituído, essa função ali ela é muito útil porque vai prevenir fazer uma série de configurações, caso seja necessário, ali do lado do software de monitoramento, né? Então, a gente consegue renomear ali o número do dispositivo e atribuir a ele o número do antigo, em caso do antigo falhar ou precisar ser substituído. Suporta cenários inteligentes, que é o toque para executar e o controle manual em lote de relés. Então, a gente consegue fazer isso tanto por meio do HiConnect, quanto por meio da página web do painel de alarme. E aí a gente consegue agrupar todas as PGMs em um único grupo de operação, ou a gente consegue colocar os botões dos relés ali na tela do HiConnect ou nos cards de UID para a gente fazer o acionamento das automações, coisa que antes não era suportado no painel de alarme X-Pro com tanta facilidade, né? A gente precisava adentrar dentro do dispositivo e precisava abrir ali a configuração do relé para, consequentemente, acionar o dispositivo. Uma outra novidade é a transmissão de áudio com a comunicação bidirecional de sirene. Então, para quem não sabe, a Hikvision tem um modelo de sirene que é bidirecional, e aí esse modelo de sirene bidirecional, agora ele pode ser trabalhado tanto para fala em comunicação em tempo real, quanto quando associado a algum evento de pânico do próprio aplicativo HiConnect. Então, o cliente acionou ali um evento de pânico, a gente consegue iniciar a comunicação em tempo real com a outra parte que está lá no local, né? Aqui um exemplo de como que chega esse tipo de notificação ali na plataforma do HiConnect, né? Então, a gente consegue, por meio da página web, configurar o método de protocolo de comunicação dessa sirene, e a gente consegue configurar a prioridade de verificação desse painel, dessa sirene, né, de controle remoto. Como que funciona isso? Essa prioridade a gente pode vincular uma câmera, por exemplo, a uma zona ou a um dispositivo periférico, e aí quando ocorrer um evento que esteja vinculado àquela área onde está adicionado a sirene com intercomunicação e a câmera, a gente consegue definir o que é prioridade para aquele momento. Se a prioridade é já iniciar a comunicação bidirecional ou se a prioridade é visualizar a imagem. A gente consegue configurar essa ordem também. E aí, de acordo com a ordem que for configurada, o evento chega na plataforma do HiConnect do cliente da seguinte forma. Se for configurado a prioridade primeiro a comunicação, já vai aparecer aqui o ícone do botão de intercomunicação para abrir o áudio em tempo real.